Imagine ser a última voz antes de um silêncio de 400 anos, o último eco divino antes da cortina fechar e nada mais ser dito. Essa é a história de Malaquias, o profeta esquecido, mas cuja mensagem ainda queima como fogo nos séculos. Ele não dividiu mares, não fez descer fogo do céu, nem ressuscitou mortos. Mas suas palavras cortaram o coração de uma nação inteira e ecoam até hoje nas entrelinhas da nossa fé. Quem foi Malaquias? Por que ele foi o último? E o que ele sabia que nós esquecemos? Fique comigo pelos próximos minutos, porque esta não é apenas uma história bíblica, é uma lente espiritual que pode mudar como você enxerga sua fé, sua alma e até sua própria missão neste mundo. O livro de Malaquias está no fim do Antigo Testamento. É literalmente o ponto final antes do Novo começar. Mas entre um e outro, há um intervalo sombrio de 400 anos sem profetas, sem revelações. Um silêncio divino que intrigou teólogos, místicos e filósofos por séculos. Malaquias viveu por volta de 450 a.C., num período conturbado. O povo de Israel havia retornado do exílio na Babilônia. Jerusalém estava em ruínas, mas o templo fora reconstruído. Ainda assim, a fé do povo estava em ruínas internas. Os sacerdotes estavam corrompidos. O culto se tornara vazio. A esperança havia se dissolvido na rotina do sagrado sem alma. Diferente de Isaías ou Jeremias, que falavam a reis e multidões, Malaquias falava a um povo apático, a um sacerdócio mecânico. Sua profecia era como uma carta espiritual para uma geração que ainda frequentava o templo, mas já não ouvia a voz de Deus. Não é estranho pensar que essa mesma apatia espiritual ronda nossa era? No judaísmo, o nome Malaquias significa meu mensageiro. Alguns estudiosos acreditam que nem sequer era um nome próprio, mas um título, um símbolo. Isso já nos diz algo. Talvez o que importa aqui não é tanto quem foi o homem, mas a profundidade da mensagem. Malaquias começa seu livro com uma frase inesperada para um povo desanimado. Eu vos amei, diz o Senhor. Malaquias 1:2. Mas o povo responde, em que nos tens amado? Essa troca de falas, quase teatral, revela o abismo emocional e espiritual entre o Criador e sua criação. É um diálogo cortante que lembra a pergunta que muitos de nós fazemos hoje. Se Deus nos ama, por que tudo parece tão difícil? Malaquias denuncia. Com coragem, com poesia profética, ele acusa os sacerdotes de oferecerem animais cegos e defeituosos no altar. Oferecer o resto, o quebrado, o que sobra. E pergunta, aceitaria o teu governador tal presente? Malaquias 1:8. Essa crítica toca num ponto simbólico profundo. Quantas vezes oferecemos o resto da nossa atenção espiritual? O tempo que sobra? A fé superficial? Malaquias nos mostra que o verdadeiro culto começa com reverência, não com repetições. Ele segue com temas poderosos: a aliança quebrada do casamento, o cansaço espiritual, a perda do temor. E então, no capítulo 3, uma virada mística. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Essa é a profecia que, séculos depois, Jesus conectará a João Batista. Malaquias não apenas fecha o Antigo Testamento, ele antecipa o Novo. Ele planta sementes de redenção futura no meio de uma fé murcha. A seguir, ele introduz um dos textos mais conhecidos e também mais controversos da Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Malaquias 3:10. Aqui há um desafio espiritual. Deus pedindo algo raro. Façam, ele prova de mim. É como se dissesse, testem a minha fidelidade. Mas mais do que sobre dinheiro, isso é sobre prioridade espiritual. Malaquias denuncia uma fé distraída.
mas também oferece um convite à reconexão. Nos escritos de Hermes Trismegisto, encontramos uma frase que ecoa essa ideia. Aquilo que é oferecido ao céu com pureza retorna multiplicado. Ou seja, a intenção espiritual é mais valiosa que o ritual em si. Malaquias e Hermes, separados por séculos, dizem a mesma coisa. Não é o que você dá, é o espírito com que se dá. Padre Antônio Vieira, em seus sermões, dizia que Deus não é servido por esmolas de obrigação, mas por o amor que precede a ação. Essa é a mesma alma da crítica de Malaquias. O culto não é barganha, é entrega. Malaquias fecha seu livro com uma visão simbólica e enigmática. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Elias já havia subido aos céus há séculos. O que Malaquias quer dizer com isso é um símbolo. Elias representa o espírito profético que confronta, que reacende a fé, que prepara o caminho. João Batista viria com esse espírito de Elias e abriria espaço para o Cristo. Ou seja, o silêncio de 400 anos que viria após Malaquias não era vazio, era preparação, como uma semente na escuridão da terra, como a pausa antes do sopro. Malaquias não termina a história, ele abre o palco para algo maior. Você já se sentiu espiritualmente cansado, como se a fé fosse só rotina? Malaquias fala justamente com esse tipo de alma, com pessoas que ainda fazem as orações, mas com o coração desligado, que vão ao templo, mas não sentem mais fogo interior, que vivem a fé no piloto automático. A crítica de Malaquias aos sacerdotes é, na verdade, uma metáfora para todos nós. Hoje todos somos sacerdotes de nossas decisões espirituais. Todos oferecemos algo. Todos temos um altar interior. A pergunta é, o que temos colocado sobre ele? Quando Malaquias fala sobre casamento quebrado, ele não fala só da instituição. Ele fala de compromisso, de pacto, de aliança. E nos dias de hoje, em que relações são líquidas e promessas se quebram com um clique, sua mensagem é um espelho desconfortável, mas necessário. Quer um exercício espiritual baseado em Malaquias? Aqui vai. Durante uma semana, reserve seu melhor momento do dia, não o que sobra, para uma conexão espiritual. Pode ser uma oração, um silêncio, um gesto simbólico, mas que seja o primeiro fruto, não o último. Faça também essa pergunta. O que eu tenho ofertado em minha vida? Meus relacionamentos são genuínos? Minhas ações têm raiz? Meu amor é inteiro ou fragmentado? Malaquias foi o último profeta a escrever no Antigo Testamento, mas sua voz não foi um fim, foi um limiar, um portal. Um convite ao despertar espiritual num tempo de distração, mesmice e cansaço da alma. Sua mensagem nos chama a sair do automático, a devolver reverência ao sagrado, a reconstruir o templo, não de pedras, mas do coração, porque talvez o maior silêncio de Deus não é quando Ele não fala, é quando nós não escutamos. Então, agora eu te convido, se essa história falou com você, deixe nos comentários, eu ouço Malaquias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa reacender a chama da fé. Inscreva-se para não perder nossos vídeos bíblicos. E lembre-se, a última palavra de Deus no Antigo Testamento foi uma promessa. Uma promessa de retorno, de renovação, de fogo que purifica, de luz que prepara o caminho.